Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar respondendo a um comentário que eu recebi de uma pessoa que comentou aqui num vídeo que eu postei de um judeu falando sobre a importância da guarda do sábado. O comentário vai estar aí na tela para vocês e o comentário diz o seguinte: o quarto mandamento gravado na pedra era muito claro: guardarás o sábado para te lembrares de que foste escravos no Egito. Por essa razão, o Senhor Deus te ordenou guardar o sábado. Ponto final. Olha só, então, se utiliza aqui o texto de Deuteronômio 5, 12 a 15 como um ponto final para dizer que os israelitas só guardavam o sábado para para que eles se lembrassem que fossem escravos no Egito. Só. E aí continua: a antiga aliança entre Deus e Israel. Jesus Cristo nos deixou claro: o sábado foi feito para servir as pessoas, e não as pessoas para servirem o sábado. Marcos 2, verso 27. O Espírito Santo revelou: ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, dias de festas, luas novas e sábados, porque tudo isso eram sombras das coisas vindouras, mas a realidade é Cristo. Cristão que guarda o sábado não entendeu nada do Evangelho. Nós temos aqui uma junção de textos escritos aqui de uma pessoa que comentou. E a primeira colocação da pessoa é usar o texto de Deuteronômio 5, a 12 a 15 como se isso reduzisse. Um dos grandes problemas que nós temos que correr risco como cristãos, não importa a denominação que nós somos, é de usar o método texto-prova. Eu utilizo textos para provar a minha ideia. Eu não submeto as minhas ideias ao texto, entende? E a gente vê isso é um exemplo claro nesse comentário aqui, porque ele usa Deuteronômio 5, 12 a 15 como se isso fosse o ponto final, como se isso esgotasse o motivo da guarda do sábado. O que não é verdade, porque a primeira vez que o sábado foi instituído foi na criação. Na criação não existia nenhum povo judeu. Na criação não existia nem sequer pecado para dizer que o sábado ele apontava de uma forma para o sacrifício na cruz, a ponto de que se Jesus morresse, Jesus morrendo não precisava mais guardar o sábado, assim como a questão do cordeirinho, né? A questão da circuncisão, entre outros ritos ali. Então, as pessoas colocam o sábado em pé de igualdade com esses ritos aí, eram ali do santuário e que foram abolidos na cruz do Calvário. O problema é que o sábado ele não se encaixa nisso porque o sábado foi instituído, nem havia pecado ainda. E esses ritos eles foram instituídos por causa do pecado. E isso apontava para o sacrifício de Jesus. Olha que interessante. E aqui em Gênesis 2, 1 a 3, cita a primeira vez que Deus instituiu o sábado, né? E que é o próprio Jesus, né? Desse modo completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a obra da criação. Então aqui fala que Deus ele descansa da obra da criação. E aí quando o nosso amigo ele pega o texto de Deuteronômio, ele também se esquece que o texto de Êxodo 20, ele cita mais motivos para a guarda do sábado. Então, quando ele afirma ponto final, ele está esquecendo de uma outra parte. Ele cita um texto que vai de encontro mais ou menos à ideia dele. Vamos lá. O Israel tinha que guardar o sábado para se lembrar da escravidão do Egito. Logo, não precisa mais guardar agora. Entende? Então aqui é o primeiro ponto. Mas a Bíblia revela mais do porquê guardar o sábado. E aqui diz, verso 8 do Êxodo 20. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Vocês têm 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor seu Deus. Nesse dia ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus servos, nem você, nem seus filhos e filhas, né? Nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez o céu, a terra e o mar e tudo que nele há em 6 dias. No sétimo dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Vocês percebem esse erro de você pegar textos isolados para fundamentar sua teologia? É isso que o Wagner faz aqui. Ele só cita o texto de Deuteronômio, que dá uma explicação de uma parte ali, de que para lembrar de que fossem escravos no Egito, e ele não leva em consideração Êxodo 20, que aponta para onde? Aponta com o memorial da criação. Certo? E a criação, a gente continua acreditando que Deus é nosso Criador. Então não há motivos para rejeitar o dia que ele instituiu como santo. O dia que ele instituiu para guardarmos. Então não é ponto final. Na realidade, isso foi um corte. Um corte que é conveniente para se defender a teologia anti-sábado. Eu não sei assim a sinceridade do comentário que é feito aqui, mas que o texto ele é utilizado muitas vezes fora de contexto para afirmar uma teologia, isso acontece muito. Você vê que ele cita 3 textos aqui e
E ele não faz nenhuma explicação profunda do texto em si. Ele não aborda o contexto de cada texto que ele citou aqui e como esse texto se adequa aí à ideia dele. Ou seja, o contexto não é levado em consideração aqui nesses comentários. Por isso, até mesmo se eu estiver defendendo algo correto, eu preciso usar os textos corretos das Escrituras. Porque a gente não defende a verdade por linhas tortas, né? Não é essa a vontade de Deus. Aí ele fala que a antiga aliança entre Deus e Israel, Jesus Cristo deixou claro, o sábado foi feito para servir as pessoas e não as pessoas para servirem o sábado. Pois é, isso ele cita Marcos 2,27. E eu já fiz um vídeo falando sobre isso aqui, quando a gente responde o Evandro Moretti. Aqui a palavra homem é humanidade. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, o homem aqui é anthropos, que significa humanidade, no original grego escrito. Então dizer que o sábado foi feito só para o judeu já cai por terra, em vista do que esse texto está apresentando aqui. Em nenhum momento, quando Jesus fala que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado, Jesus está implicando uma abolição do mandamento aqui. É isso que tem que ser deixado muito claro. E aqui Colossenses 2,16, né, ele cita, o Espírito Santo revelou: ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, dias de festa, luas novas e sábados, porque tudo isso era sombra das coisas vindouras, mas a realidade é Cristo. E ele termina: cristão que guarda o sábado não entendeu nada do evangelho. Então ele citou Marcos 2,27, a gente explicou aqui. Inclusive, esse Marcos 2,27 falando que Jesus é o Senhor do sábado, isso aponta direto para o Gênesis lá, dizendo que realmente foi Jesus que cria o sábado do Senhor teu Deus, como está em Êxodo 20. Então, é uma reafirmação do mandamento do sábado, certo? E aí ele usa um texto clássico de Colossenses 2,16, né? Como a gente acabou de ler aqui, que ninguém vos julgue por causa da comida, bebida, dias de festa, luas novas, etc. E parará, né? Porque tudo isso era sombra das coisas vindouras, mas a realidade é Cristo. O primeiro erro é ler esse texto da seguinte forma: olha, ninguém vos julgue significa está proibido guardar o sábado. Não é isso que o texto está dizendo. Aqui o texto está dizendo: ninguém vos julgue. Precisamos ler o texto conforme o texto é. Então aqui, ninguém vos julgue não é uma frase que pode ser usada, está proibido. Essas práticas estão proibidas. Certo? Aqui o apóstolo Paulo repreende o juízo feito aos irmãos colossenses. E não é assim a questão de proibir a prática em si. Entende? E um outro erro é também você ler ninguém vos julgue como ninguém vos julgue por não guardar. Ninguém vos julgue por não guardar o sábado, tá? O texto também não está escrito dessa forma. Por isso que a interpretação do texto, quando se lê, ela é essencial para se poder entender o que o texto está querendo dizer. Eu recomendo para você que quer uma explicação um pouco mais profunda, eu recomendo o artigo do meu querido irmão Davi Caldas, que tem o canal do Intelectus Podcast, e ele também tem um blog Reação Adventista, que ele escreve um artigo com o título Você leu Colossenses 2,16 e 17 errado e eu vou provar. E essas duas observações aqui que eu fiz, eu aprendi neste blog aqui. Quando ele trabalha esses textos bíblicos, eu realmente cheguei à conclusão que está certo as observações que ele faz, porque a interpretação ninguém vos julgue não pode implicar ninguém vos julgue por não guardar, ou está proibido guardar, ou foi abolido. Não. Tanto é que há outras coisas aqui nessa lista. Ninguém vos julgue por comer, pelo beber, por causa do dia de festas ou de lua nova, ou do sábado. O beber, né? Pelo comer. Então alguém pode pegar esse texto aqui e torcer do jeito que quiser. Comer o quê? Comer o quê? Então, vamos dizer que eu sou uma pessoa fanática e eu começo a defender que a pessoa não precisa mais comer nada. Não é para comer nada. Porque aqui se isso aqui prova que o sábado está sendo abolido, então eu posso provar que a comida está sendo abolida aqui também. Porque se ninguém vos julgue significa proibição, ou se ninguém vos julgue significa ninguém vos julgue por não praticar, ninguém vos julgue por não guardar, isso tem que não só se aplicar ao sábado, mas todos os itens que estão ditos aqui. Certo? Então, o comer entra na parada também. Mas que absurdo que você está fazendo, Paulo. Mas se você seguir o raciocínio que essas pessoas estão utilizando um texto para dizer que o sábado não é mais válido, eu posso utilizar esse mesmo critério para dizer, não precisa mais comer. Ou pelo beber, ninguém vos julgue. Ou não precisa mais comer, ou você pode comer o que você quiser. Não precisa mais beber, ou você pode beber o que você quiser. Entende? Isso eu só estou jogando o critério contra as pessoas que fazem uso desse critério para dizer, ninguém vos julgue por não guardar o sábado. Está proibido guardar o sábado. Ninguém vos julgue por comer alguma coisa. Ninguém vos julgue por beber uma tequila, ou beber um veneno, ou sei lá o que for que você for beber.
certo? Você percebe que tem alguma coisa de errado? Fora que o problema ali é que o povo, alguns cristãos lá em Colossos, eles eram ascéticos. Eles acrescentavam regras em cima das outras. Então, provavelmente aqui o que está sendo condenado é algumas regras que são acrescentadas em cima do mandamento de comer, do beber e dos sábados. Entende? Conforme a tradução ali, Almeida Corrigida e Fiel, diz assim, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Se o sábado ele é sombra de uma coisa futura, quando o apóstolo escreveu isso, Jesus já havia morrido. Então, essa coisa futura que o apóstolo está apontando é mais para frente ainda do tempo que o apóstolo escreveu. Porque ainda está no futuro. Jesus já morreu lá no passado. Entende? Como é que o sábado ele é uma sombra da morte de Jesus e ponto final, acabou, não precisa mais guardar, sendo que o próprio apóstolo Paulo aqui está dizendo que o sábado ele é sombra das coisas futuras. E é claro que o sábado ele aponta para Cristo de uma certa forma, eu concordo com isso, mas a gente não pode concluir com isso de que Cristo ele aboliu o sábado, só porque o sábado aponta para ele, entende? Jesus ele diz que é o pão da vida, Jesus diz que é a água da vida, que é a luz do mundo. Essas coisas, Jesus se utilizou dessas ilustrações para apontar para si próprio. Isso não significa que eu não tenho que comer mais pão. Ah, porque o pão apontava para Jesus, não preciso comer mais pão. Ah, não preciso beber mais água, porque Jesus fala que é a água da vida. A água apontava para Jesus. Você percebe que não tem sentido você utilizar o argumento, isso aqui de certa forma aponta para Cristo e não precisa mais fazer. A não ser que esteja claro na Bíblia. Por exemplo, a questão das leis do sacrifício, elas são muito claras na Bíblia, né? Porque o sábado, em primeiro lugar, ele foi instituído antes do pecado. Não foi depois do pecado. Então, a gente não pode assumir que o sábado, ele é exatamente como esses aspectos da lei aqui, do sacrifício, porque esses sacrifícios foram feitos necessariamente num contexto de pecado para apontar para um Cristo que nos salvaria do nosso pecado. Entende? Então, espero que isso tenha ficado claro para você. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like. E sim, o Evangelho, ele não abole as leis de Deus. O Evangelho as reforça. Até mais.